Você já parou para pensar que a Bíblia falou de um grande conquistador antes mesmo dele nascer? Um homem que venceu todas as guerras, conquistou o mundo conhecido e morreu ainda muito jovem, ou seja, no auge do seu poder. Hoje eu quero te mostrar como a história de Alexandre o Grande já estava escrito na Bíblia e o que isso revela sobre o controle de Deus sobre a história. Fica comigo até o final, porque isso aqui fortalece a nossa fé nas Escrituras Sagradas. Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Flávio Lourenço e se você gosta de estudos bíblicos profundos, história e profecia, já se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo porque isso ajuda muito o conteúdo a chegar a mais pessoas. Mas vamos lá, quem foi Alexandre, né? Alexandre nasceu em 356 a.C., filho ali de Filipe II, rei da Macedônia. Desde criança ele foi preparado para governar, né? O professor dele foi ninguém menos que Aristóteles, ou seja, ele cresceu com a filosofia, estratégia, política e guerra. E com apenas 20 anos, Alexandre se tornou rei. A partir daí, começou uma sequência de conquistas que o mundo nunca tinha visto. Ele conquistou a Grécia, né? Conquistou ali o Egito, derrota o Império Persa e chega até a Babilônia, a região da Índia. E um detalhe muito importante, Alexandre nunca perdeu uma batalha. Vou repetir, olha só, Alexandre, ele nunca perdeu uma batalha. E aqui entra uma profecia, né? Podemos falar aqui desta profecia. Agora, segura isso aqui. Por que é que a Bíblia entra de forma impressionante nessa história? Cerca de 200 anos antes de Alexandre nascer, o profeta Daniel, ele teve uma visão. E essa visão descreve exatamente o que Alexandre faria, né? Vejam só, então nós vamos falar aqui de Daniel, capítulo de número 8. Guarda aí se você puder anotar, Daniel, capítulo 8. Então Daniel, ele vai dizer que viu um bode vindo do ocidente tão rápido que parecia não tocar no chão. E esse bode, ele tinha um grande chifre entre os olhos, né? Então, o texto aqui explica que o carneiro representa o Império Medo-Persa e o bode representa aqui a Grécia. E o chifre grande é o primeiro rei da Grécia. Vamos fazer aqui um ênfase. Então, esse chifre grande é o primeiro rei da Grécia. E quem foi o primeiro rei da Grécia? Quem foi esse primeiro rei da Grécia? Eu deixo essa pergunta. Se você quiser, coloca aí nos comentários. Quem foi o primeiro rei da Grécia? Nada mais e nada menos que Alexandre, conhecido também como Alexandre o Grande. Mas nós podemos falar aqui de uma morte precoce. Vejam só, Daniel continua dizendo algo ainda mais específico ali na sua profecia. O chifre grande seria quebrado no auge e em seu lugar surgiriam 4. Vejam só, o chifre grande seria quebrado no auge, em seu lugar surgiriam 4. E o que aconteceu aqui na história? Veja que Alexandre, ele morre aos seus 32 anos, ainda muito jovem, e ele morre no auge do poder, sem deixar ali um sucessor. E o império de Alexandre, o império dele, é dividido entre 4 generais, ou seja, se cumprindo ali a profecia de Daniel. Então, por isso que a história de Alexandre
tem muito a ver, é muito ligado com a Bíblia. Então nós podemos aqui ver essa divisão do império cumprindo-se a profecia de Daniel. Veja que Cassandro fica com a Macedônia, Licimaco fica com Trácio, né? Seleuco com a Síria e Ptolomeu fica com o Egito, ou seja, 4 generais, 4 reinos, exatamente como a Bíblia disse. Isso não é um mito, mas isso aqui é história, é história. Então, é a Bíblia se cumprindo na história. E nós temos também uma coisa bem interessante, Alexandre e Jerusalém, né? Existe um registro histórico interessante ali feito por Flávio Joséfo de que quando Alexandre se aproxima de Jerusalém, o sumo sacerdote vai ali ao encontro dele e mostra as profecias de Daniel, não é isso? E ao mostrar as profecias de Daniel, Alexandre ele reconhece que aquela profecia falava dele. E qual foi o resultado? O resultado é que Jerusalém é poupada. Jerusalém foi poupada e Deus então aqui preservou o seu povo até através de um rei que não o conhecia. Então vejam a ligação da história de Alexandre com a Bíblia, principalmente ali com o livro de Daniel. E o plano maior de Deus, né? Qual foi o maior plano de Deus aqui, né? Agora, olha como Deus ele é soberano. Veja que Alexandre espalhou a língua grega por todo mundo. Então Alexandre espalha a sua língua grega por todo mundo e séculos depois o Novo Testamento foi escrito em grego. Então veja essa ligação novamente da história de Alexandre com a Bíblia Sagrada. E o Evangelho se espalhou rápido, né? Porque o mundo já estava ali preparado, né? Então, sem saber, Alexandre preparou o caminho para Cristo, né? Sem saber ali, Alexandre ele acabou sendo usado por Deus para preparar este caminho para Cristo, ali do Novo Testamento, o mundo sendo cada vez mais atual. Então nós temos aqui lições espirituais, né? E o que a gente aprende com tudo isso? O que a gente aprende com tudo isso? Primeiro, vamos ver que Deus governa a história. Deus, ele governa toda a história é escrita por Deus. Segundo, ganhar o mundo não é a garantia de eternidade. Alexandre foi o homem que mais se aproximou de conquistar todo mundo. E Alexandre conquistou tudo, mas não venceu a morte. Morreu ainda, como eu disse, muito jovem, aos seus 32 anos. Jesus não conquistou uma espada, mas com a cruz, não é isso? Jesus ele não conquistou com a espada, mas ele conquistou com a cruz. O império de Alexandre foi dividido e o reino de Cristo é eterno. Veja que, segundo a profecia de Daniel, ele cairia no seu auge muito cedo ainda, Alexandre, e seu império seria dividido e foi dividido em 4, né? Em 4. E o reino de Cristo permanece. Então, se Deus já tinha escrito a história de Alexandre antes dela acontecer, você acha mesmo que ele não cuida da sua história? Você acha mesmo que ele não cuida de você? Nada foge do controle do Senhor. Nada foge do controle de Deus. E se esse vídeo falou com você, deixe o seu like, inscreva-se no canal e comente aqui abaixo. Deus governa a história. Deus governa a minha história. Espero que você tenha gostado, que Deus continue abençoando a você, sua casa e toda a sua família. E se você quer que a gente fale um pouco mais dessas histórias, dos reinos, dos governos da época, comente aqui embaixo que a gente pode trazer mais vídeos para você. Deus abençoe e um grande abraço.